Dom, na pergunta por quem os sinos dobram, nós contextualizamos a reflexão de hoje a partir de um movimento que vocês percebem por aí, e ele não está morto, ele tem ganhado proporção gigantesca num contexto norte-americano, europeu, americano, num contexto global e, inclusive, brasileiro. Kaique pode nos ajudar com o inglês afiado, porque o meu inglês é sertanejo. Então, nós temos ali uma faixa bem ao centro da tela. Essa representação, ela foi em razão de um protesto realizado em New York, né, nos Estados Unidos, em Nova York, por ocasião da morte do afro-americano George Floyd. A placa, o dizer aí na faixa Black Lives Matter, é isso, Kaique? Isso mesmo, certinho. Em tradução livre, está dizendo que as vidas negras importam. Então, vidas negras importam. Vocês já ouviram muito isso por esses dias, não é, pessoal? Sim, professor. Bastante, ainda mais depois de que mataram aquele... Eu quero conversar com o rapaz sozinho aqui, não, porque depois eu entro em depressão, viu? Eu fico aqui deprimido, deixa sozinho, não. Então, esse movimento impactou até muitos dos meus amigos, porque nas redes sociais causou um impacto muito grande, e eu tenho vários amigos assim, que seguem muitos influenciadores e tal, e eles se sentiram impactados de saber várias informações que eles não conheciam até aquele momento, né? Então... Seu som tá baixo, Kaique. Opa! E agora? Sim. Ok. Então, falou que impactou até muitos dos meus amigos, porque como tomou uma proporção muito grande nas redes sociais, aí eles ficaram mais, digamos assim, mais atentos a essa questão, né? Foi um boom muito forte. E eu vejo que esse momento em específico aí foi interessante porque eu vi também muita mobilização modinha também. Infelizmente. Eu acho que o tema é relevante, é importante, mas eu vi muita gente entrando no assunto simplesmente porque estava nos trendings, né, do Twitter, digamos assim. Sim. É isso mas que... é isso. É isso que a imagem à direita quer dizer. Tá aí a cantora astro da música pop, Rihanna. E ela está tweetando, né? E o tweet da moça, da jovem popstar norte-americana, é exatamente em apoio ao movimento em que todas as vidas negras importam, né? Vidas negras importam. E aqui a representação, a imagem do afro-americano morto por um policial branco nos Estados Unidos, o George Floyd. E Kaique tem, sem sombra de dúvidas, razão, não é? Porque é por isso que é um movimento, os movimentos eles tendem a perder energia, viu, pessoal? Movimento é sempre aspiração de renovação, de mobilização. E geralmente, como você nota, à esquerda, nas representações das pessoas que estão compondo o protesto, você percebe na face, no fenótipo dessas pessoas, elas são muito jovens. Estão vendo? Sim, professor. E o Kaique acabou confirmando a minha teoria. Porque eu não tenho dúvidas que os colegas de que Kaique está dizendo, geralmente fazem parte de sua faixa etária. Sim. Uhum. Sim ou não, Kaique? Uhum. E quem geralmente trabalha com essas redes sociais são pessoas da geração Y, Z, não é? Geração X ainda conseguem trabalhar, ainda trabalham, mas os mais idosos, eles basicamente se atêm ao WhatsApp, tem pesquisas sobre isso, inclusive, que eu tenho trabalhado agora ultimamente, e quando muito, o Facebook. Então, outras plataformas, elas quase não são utilizadas por uma faixa etária mais velha, né? Digamos assim, mais madura. Então, o Twitter, principalmente o Twitter, ele é uma ferramenta muito politizada. Vocês percebem isso também, né? Demais a conta. Nossa. Muito politizada. O que esse movimento propõe?
Esse movimento, ele nasce em 2013 com o encontro de 3 senhoras, todas elas militando, ou em defesa dos negros em razão da violência policial, ou também pelo chamado problema da imigração no contexto norte-americano, que nós sabemos que é um problema muito sensível ali nos Estados Unidos. Viu, pessoal? Então, é um encontro dessas 3 personagens, 3 senhoras, em 2013, que dá origem ao movimento As Vidas Negras Importam. Vidas Negras Importam. O que o debate nos leva a considerar hoje? A legitimidade do movimento. E o que eu quero colocar aqui, discutir com vocês, não é sobre a legitimidade do movimento, sabendo que, de fato, por conta do histórico de violência, naquele contexto norte-americano, atravessado por essas relações assimétricas, essas relações raciais, lá o problema é muito sensível. Mas não é só lá. Nós temos aqui, já trabalhamos anteriormente sobre os ocultamentos promovidos pelo mito da democracia racial, no contexto brasileiro, que oculta essas relações. Então, o problema chega a ser um pouco mais sério. Nos Estados Unidos, não existe esse problema. As veias estão abertas. Viu, pessoal? Lá, as feridas estão abertas. Quando você vê que isso ocorre lá, isso comprova justamente o que eu estou dizendo. Porque a questão é tão sensível, as veias estão tão abertas, porque é justamente lá nesse contexto que nasce esse movimento. Qual que é a crítica sobre esse movimento? Uma das principais críticas sobre o movimento é porque alguns vão entender, muito embora haja legitimidade nessas relações étnico-raciais que ganham contornos distintos naquele contexto norte-americano, contudo, o que se percebe é um reducionismo nessa luta política. Qual o reducionismo? O reducionismo em dizer, em afirmar que as vidas negras, a vida dos negros importam e ocorre aqui um recorte e a inquietação e as outras vidas? Aí alguém pode dizer, os negros, nesse contexto, são vítimas de uma sociedade construída a partir de um horizonte de vida, de interpretação caucasiano, branco e europeu. E as desigualdades, as assimetrias, se encontram justamente nas estruturas sociais que são dominadas pelos brancos. Então, isso justifica por si só o engajamento social e a política da identidade, das identidades. Está vendo que isso aqui tangencia aquilo que já trabalhei com vocês sobre a chamada política das identidades? Isso aqui é a politização da identidade. Está vendo? Isso aqui em outro contexto, não falei, a gente não conversou aqui sobre a fragmentação da identidade? Sim, professor, é verdade. Vocês se lembram disso? O que é a fragmentação? Como que se define a fragmentação da identidade? Quem se lembra? É no sentido de ver o ser humano meio que em suas particularidades e ignorar, acho que seria mais focar mais nessas pequenas particularidades do que no contexto do ser humano como ser humano em si. Você tem uma composição de seres humanos fragmentada, como se fosse um grande mosaico. E a ênfase se dá sobre as diferenças. Na política da identidade, a ênfase está sobre as diferenças e não sobre aquilo que pode ser encontrado em cada um dos seres humanos, unindo-os em solidariedade. Está vendo? Então, o que o movimento está enfatizando nesse sentido? É a fragmentação? É a diferença? O que vocês acham? É a fragmentação. E tem uma questão... Não é? A fragmentação e a diferença, não é isso? Um exemplo disso, professor,
que na mesma época que voltou agora o Black Lives Matter, também o Vidas Negras Importam, também começaram a voltar também, aliás, a levantar a bandeira de todas as vidas importam. Pronto, E imediatamente o movimento das Vidas Negras Importam reagiu a isso, falando como se o fato de você levantar a bandeira de todas as vidas importam estivesse diminuindo a legitimidade da causa. Então, tipo assim, eles exato. querem realmente colocar essa divisão, digamos assim. Sim. E o que eu acabei de dizer na minha introdução é que eu não estou questionando, vocês perceberam isso, a legitimidade do movimento. Porque nós conseguimos enxergar essas assimetrias, essas relações tensas em todos os contextos, no nosso especificamente, ocultado pelo mito da democracia racial, mas lá, sob as veias abertas das relações étnico-raciais, isso tem aflorado. Então, eu não questiono a legitimidade do movimento. Então, pessoal, a questão não é a legitimidade ou não do movimento Vidas Negras Importam. E elas importam muito. E, obviamente, a legitimidade porque se percebe essas assimetrias, a violência, principalmente no contexto norte-americano, violência policial, não é? E não só, mas uma sociedade atravessada por uma mentalidade racista, obviamente, aqui, da mesma forma, claro, com contornos específicos de nosso chão tupiniquim. Essa não é a questão. A questão é, eu vou passar para o próximo slide. Olha só, pessoal. Eu já tangenciei a questão quando falei para vocês que a partir do movimento Vidas Negras Importam, ocorreu um fenômeno em contexto global de revisionismo, uma prática histórica, uma prática de ação sobre os vestígios da história, no objetivo de promover uma espécie de releitura historiográfica, ou pelo menos tentar apagar os vestígios do passado, porque esses vestígios são tidos como vestígios de dominação do branco caucasiano europeu sobre as vidas negras, marcadas e atravessadas pelas relações raciais. Aí nós temos aqui um pequeno vídeo da CNN, prestem atenção. As imagens falam por si só. Essa é uma representação do rei Leopoldo, da Bélgica, que foi depredada também, vandalizada. A Bélgica empreendeu um programa imperialista sobre o Congo, sobre o continente africano, também sobre o Congo. Olha aí, uma outra representação, a imagem em 3 dimensões, também retirada por um guindaste em Londres, porque essa imagem representava a figura do colonizador. Estão vendo, né? As imagens sim, professor, mas o áudio mesmo não saiu, não. E aqui também está baixo o meu áudio. Não, acho que está em inglês também, então tá tranquilo. É só Kaique para ajudar vocês agora, viu? Kaique, você vai traduzindo aí, Kaique. Meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O limite do meu volume aqui. Não tem meu volume, viu, pessoal? Infelizmente. É isso mesmo. Professor, mas pode ser só a imagem mesmo, porque tá em inglês, né? Sim. Não é apto. Bom, vocês já perceberam que essas representações foram retiradas porque eram marcos da exploração do colonizador. Olha lá, vendo? Na Alemanha, salvo engano, não, na Grã-Bretanha. Foi derribada pelos jovens, são todos jovens. Olha aí, olha a situação. Olha lá. Vandalizaram, né? Teve museu que retirou peças importantes de sua exposição em razão disso, dessa pressão.
É como se quisessem apagar fatos históricos, né? Exatamente. Estão tentando reescrever, apagando os vestígios do passado, porque esses vestígios, segundo eles, pesam sobre o presente, estigmatizando as vidas, né? Dos negros, principalmente, obviamente. Então, essa reportagem da CNN vai tangenciar esse movimento revisionista e de ataque a esses monumentos, que são tidos como monumentos do racismo, não é? Do colonizador, do conquistador, que levava em sua mentalidade essa mentalidade racista e de exploração, né, sobre outras vidas. Bom, olha lá, aos pés da imagem, o tema, né, o mote de todas as vidas negras importam. Olha aí, todas elas estão sendo retiradas mesmo da Europa. É um movimento muito comum, está acontecendo um processo revolucionário nesse sentido, de reescrita do passado, da história, né? Olha lá. Vidas negras importam. Certamente, né? Olha lá. Como fazer com essa imagem agora que está cravada lá, né? Está incrustada lá. Como tira isso? É o Cecil Rhodes, viu? Esse aí é o Cecil Rhodes. Vou mostrar para vocês aqui. Pareceu o Hitler, faltou só o bigodinho. Mas aqui, ó. Esse aqui, que eles protegeram com a tela, mas está incrustado na fachada daquele prédio, é a representação do Cecil Rhodes, que foi um importante magnata britânico responsável pela colonização de grande parte do continente africano. Existe uma representação que circula nos livros didáticos desde muito tempo, onde é uma gravura, né, do século XIX, onde ele aparece com uma bota de 7 léguas. A bota de 7 léguas ela é inglesa, viu? E se torna um símbolo do colonizador. E ele espezinha com essa bota de 7 léguas, bota que ele usa no seu percurso, atravessando os tropos geográficos, as fronteiras todos os limites das colônias inglesas, das colônias europeias em África, e onde o colonizador coloca a bota de 7 léguas, ele se torna o proprietário. Então tem uma imagem do Cecil Rhodes, uma gravura, onde ele está com um pé no norte e outro no sul do continente africano. Quer dizer, esse espaço aqui é o espaço do colonizador, nós conquistamos o continente africano. Tá vendo? Olha lá, que eles estão tentando retirar a imagem dele. Ué. Professor. Sim. Do Leopoldo aí, é aquele Leopoldo que... Da Bélgica. Da Bélgica? Sim. Olha, não me queira ter por socialista de modo algum, de maneira alguma. Mas, vendo as atrocidades que o Leopoldo fazia, eu até, de certa forma, não estou a favor do movimento, da deturpação que fizeram com o movimento Black Lives Matter, até que eu fiz a redação lá, o senhor viu, que eu coloquei lá. Mas é a mesma coisa de levantarem, por exemplo, em um país judeu, ou em qualquer outro lugar, a estátua do Adolf Hitler. Não seria? Porque, mesmo com os méritos que o cara fez, o cara olha só, por isso que eu não estou questionando. Quem está falando é Natan, não é? Isso. Natan, eu não estou questionando a legitimidade do movimento. Uhum. O que eu estou questionando é esse movimento de revisionismo, tentativa de apagar esses vestígios da história, eu penso que não é o melhor caminho. Veja bem, quando você destrói, por exemplo, os vestígios do Terceiro Reich na Alemanha, isso resolve a situação? De maneira alguma. Eu penso que pode provocar uma situação ainda mais complicada. Porque, nesse sentido, os vestígios da história, a história também é educativa. É educativa. Poxa, você olha para aqueles vestígios do passado, aquelas representações do passado, e logo percebe
que esta imagem do colonizador, ou no caso específico da Alemanha, no Terceiro Reich, aquilo não pode ser repetido. Precisa-se evitar a todo custo as desgraças da Segunda Grande Guerra Mundial, principalmente enviesada, atravessada por uma orientação científica, o discurso científico que justificava o racismo. É óbvio. Ô, Fábio, Ah, se a gente voltar um pouquinho atrás, na escravidão romana, a gente vê atrocidades iguais ou até piores, quando eram colocados frente a frente lá no aerópago, lá nos gladiadores, escravos. Eram colocados simplesmente para satisfazer, para divertir o público. Escravos, que eram colocados lá também. Quer dizer, então se for para fazer uma revisão de tudo isso, tem que começar muito para trás do que o movimento negro está fazendo. Assim, eu não tiro a legitimidade. A preocupação de alguns, e Natan tem razão, a preocupação é você elimina alguns monumentos na tentativa de apagar os vestígios do colonizador, do dominador. Isso tem legitimidade, óbvio, porque é uma imagem de violência. É uma espécie de glorificação da violência. Eu concordo que é, de fato, uma espécie de glorificação dessa violência e desse mesmo discurso espezinhador do conquistador, obviamente. O problema é, eu não estaria também, eventualmente, erigindo novos ídolos? Porque são os ídolos de um passado, de uma orientação ideológica, que hoje é negado, né? Está sendo revisado. Mas eu não estou tentando colocar um outro ídolo no mesmo local. Essa é uma pergunta inquietante e que é válida. Por exemplo, quando eu traduzo essas lutas a partir de uma percepção enviesada, atravessada, ilegítima, atravessada pelas relações étnico-raciais, quando eu considero essas relações a partir da lógica do oprimido, esse movimento tem legitimidade. E a questão é, não estou questionando a legitimidade do movimento. A questão que eu coloco aqui para discussão de vocês, para levar vocês a pensarem um pouco, é sobre a limitação da reflexão. Sobre os limites da reflexão. Se vidas negras importam. A pergunta é, e que o Natan já adiantou, que algumas outras pessoas irão discutir. Poxa, as vidas negras importam, de fato. Mas, na verdade, todas as vidas importam. Há uma ampliação aqui. Essa luta legítima tem a ver com a política da identidade. A identidade, vocês viram que a partir de Stuart Hall, né, a partir do que Stuart Hall trabalha, a identidade se torna uma questão política. Política. Homossexualidade. Você não pode falar em homossexualismo mais, viu? Lembre-se disso, porque senão você está relacionando isso a uma doença, e até pouco tempo atrás, século XX mesmo, né? Até pouco tempo atrás, no início do século, no final do século XX, ainda a partir de uma percepção, de um discurso científico e médico, principalmente na psicologia, a homossexualidade era considerada uma enfermidade, uma doença. Então, se você hoje falar de homossexual, falar que é um homossexualismo, a prática, né, ou vou chamar de prática da homossexualidade, é perigoso comprar briga. Principalmente na academia. Então, olha só para você ver, tanto que a coisa está complicada. Existe uma tensão aqui na política da identidade. Isso é política da identidade. Aí você tem não só isso, você tem agora as minorias subalternizadas historicamente. Você tem mulheres, você tem negros. Mas não só isso, você pode ampliar, você tem pobres. E não só isso, você pode partir de uma análise, por exemplo, da periferia latino-americana. Você trabalhar com a lógica das assimetrias a partir da Europa é uma coisa, trabalhar com a lógica das assimetrias a partir da América Latina é outra totalmente diferente. Totalmente diferente. O que significa? Nós vivemos em tempos de profundas tensões e de lutas políticas, de conflagração
de lutas políticas que permeiam as chamadas políticas das identidades. Poxa, a ampliação do debate aqui, que é válido, é pensar, é levar a pensar. De fato, as vidas negras importam. Mas aquilo que alguns estão afirmando, que todas as vidas importam, também é significativo para trazer para a nossa reflexão, inclusive acadêmica. Porque eu posso promover uma fragmentação de tal modo, uma luta política de tal modo, que eu possa erigir novos ídolos no lugar daqueles outros que foram demolidos, e eu posso, nessa tentativa, mesmo sem querer, espezinhar outros grupos. Isso é um perigo real. Alguém pode me criticar, mas eu penso que isso é legítimo, a reflexão é legítima. Deixa eu paralisar isso aqui. Olha só. Nesse ponto, eu chego nesses dois grandes autores. Alguns vão pensar, pastor Fábio está falando de Raul Seixas. É isso mesmo. É o Raul. Nós temos aqui à esquerda o Hemingway, o Ernest Hemingway. Está vendo o título da obra dele, publicada em 1940? Olha o título. Por quem os sinos dobram. A inspiração dele é exatamente o nosso poeta inglês, o pastor anglicano, John Donne. Tem pontos de encontro, porque, claro, Donne influencia o Hemingway. Hemingway está numa conjuntura específica, ele é um jovem norte-americano, ele parte para uma viagem e vai até, no contexto da Primeira Grande Guerra Mundial, ele tenta se alistar, e acaba atuando na Primeira Grande Guerra Mundial na Itália, não é? E também cobrindo a Guerra Civil Espanhola como jornalista. Hemingway, ele acumula, então, muitas experiências traumáticas de guerra. Ele perde muitas pessoas, vê a violência de perto. Se lembram de uma das nossas aulas que eu tratei sobre o tema da Guerra Civil Espanhola, sob a arte, a verve artística de Pablo Picasso? Quem se lembra aqui, quando eu coloquei aqui na tela, a representação da Guernica? Vocês se lembram? Sim, lembramos. Não é? E os impactos da Guerra Civil Espanhola sobre a pintura, quer dizer, sobre o ambiente, sobre o espírito da época, inclusive sobre a cultura. Eu estou falando aqui de arte. A Guernica é uma representação exatamente da desumanização e dos horrores da guerra. E fala sobre a desumanização, dos horrores da guerra e das promessas não cumpridas, obviamente, do iluminismo. Poxa, agora nós estamos aqui com um indivíduo que escreve a partir dessas premissas, dessa perspectiva, traumas de guerra, experiências dolorosas, e é justamente nesse período que ele irá beber no existencialismo. Então, olha só, para vocês terem uma ideia. O Hemingway teve o seu pai, na experiência traumática de seu pai, digamos assim, uma experiência muito dolorosa. O pai de Hemingway, ele cometeu suicídio. Ele se matou. A mãe do Hemingway envelopou a arma do pai, colocou numa caixa e enviou através dos correios para o jovem. Quando o jovem abriu, ele deparou com a arma que foi utilizada pelo pai para tirar a sua própria vida. A mãe do cara fez isso. Ele também não suicidou, professor? Exatamente. Suicidou. Ele se matou com uma espingarda que ele utilizava para matar pombos. Ele tirou também a sua própria vida. Por isso que eu fiz um gancho aqui, eu vi o Salomão falando sobre a poesia existencialista, não é, Salomão? Porque é um período de muitos traumas e de muitas dores, desencantamentos, e de que as pessoas não vêem muito sentido para a vida. Você percebe isso, portanto, na música do Raul Seixas. Não é verdade? É claro, eu percebo isso, porque eu era fã do Raul Seixas quando era novo. Então, poxa, Raul Seixas está compondo do apartamento dele, escreve a música, né? Eu estou aqui com a boca escancarada nesse apartamento, esperando a morte chegar.
Se isso não for existencialismo, eu não sei o que é. Isso é uma amargura existencialista profunda. Profunda. E exatamente isso que ele escreve, que ele grava também no seu 9º álbum, que é título do seu 9º álbum, que é uma inspiração direta também do Hemingway. Ele é um leitor assíduo, voraz do Hemingway. E o título da obra, do álbum do Raul, é Por Quem os Sinos Dobram. Exatamente. Professor, partindo desse pressuposto aí, você pode escolher a música do Raul. Ouro do Tolo, Amigo Pedro. Exatamente. Medo da Chuva, você pode escolher qualquer uma. Isso eu falo porque eu conheço tudo, né? Esse trem aí eu gostava demais do Raul Seixas. Gosto até hoje. Então, qualquer uma delas é sempre a mesma melancolia. E veja o fim, né? O fim que teve o próprio Raulzito, né? Então, tá vendo, pessoal? Vocês percebem? Então, tem aproximações. Eu vou conversar com vocês agora, tentando já resumir. Quais as aproximações? Qual o fio condutor entre a obra existencialista do Hemingway, o álbum do Raul Seixas, o 9º álbum, Por Quem os Sinos Dobram, e a poesia do pastor anglicano John Donne? Parece que é só o título, né? Mas vejam bem, olha lá, aproximações e distanciamentos. Isso aqui a gente está contextualizando. Vamos lá? Todos eles estão refletindo sobre o valor da vida humana. Todos eles. Eles refletem também, é um tema muito comum, eles refletem sobre a morte. Sobre a morte, Sobre a morte. Os dois últimos, Raul e o Hemingway, esbarram no existencialismo, portanto, na linha do desespero. Por quê? Eles não veem um significado na vida para além dela mesma. Não percebem um significado na vida para além dos limites dela mesma. O John Donne, ele está consciente disso. Ele escreve, pra vocês terem ideia, ele está escrevendo essa poesia, a última obra dele, no leito de morte. Ele está morrendo. Ele já está envelhecido. Ele teve uma vida muito difícil. Ele perdeu vários amigos, perdeu muitos filhos, ele teve muitos filhos, é uma prole imensa, e casou com uma mulher que ele amava, e todo ano ele tinha um filho, e muitos deles morreram. Por fim, também perdeu a própria esposa. No final da vida dele, a filha mais velha também morreu, faleceu. E ele foi vendo seus amigos tombarem um por um. E no meio do conflito religioso na Grã-Bretanha, ele acaba também abrindo mão do seu catolicismo romano. Ele se decepciona com o catolicismo romano e acaba aderindo à igreja anglicana e é sagrado pastor, se torna o titular de St. Paul, né, da catedral, e começa a produzir muitos discursos, muitos sermões, se torna muito conhecido. E nesse último poema, nessa última obra, nessas últimas reflexões, ele está muito maduro e já muito experiente, acumulou trauma sem conta, e ele esbarra agora com o problema da sua saúde muito fragilizada e já à beira da morte. Ele precisa refletir sobre a morte, e ele faz isso. E no poema, aí eu quero voltar aqui, ó. Deixa eu tentar aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui o trecho do poema? Na tela? Não. Não, Acho que tem que apertar novo compartilhamento na barra e escolher a tela. Espera aí, só um instante. Deixa eu botar aqui na tela do... Aqui. Vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo a tela aí? Sim, estamos vendo. Vou vendo. deixar aqui um pouco maior. Olha lá. Vamos lá. Olha só o que diz o poema, né? Do nosso irmão.
Olha lá. Nenhum homem é uma ilha. Está lá no centro da página, né, no olho da página. Inteiramente isolado. Todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, um pedacinho de terra, né? Como se fosse o solar de seus amigos ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não perguntai, por quem os sinos dobram? Eles dobram por vós. Pessoal, o que se percebe nessa verve poética do Doni? Diferentemente desses movimentos, que são legítimos e que estão lutando dentro de uma perspectiva de política da identidade, uma identidade fragmentada e com ênfase nas diferenças, Doni parte do oposto. Vocês perceberam isso? Sim, professor. No poema, para ele, não é a vida de uns poucos que importam, dos ingleses que importam, dos escoceses ou dos alemães. Para ele, a vida de todos os seres humanos importam, porque eles são parte de um todo, do gênero que ele chama de gênero humano. A questão é as metáforas que ele utiliza para fazer valer as suas representações. Ele parte da ideia da comunicação, de um chamamento que se dava naquele contexto através dos sinos. A igreja, né, o clérigo, tocava o sino sempre avisando a comunidade sobre alguma atividade voltada para ela, para a comunidade, mas a partir de uma centralidade da fé. Tudo se dava a partir de uma perspectiva de fé, gente. Tudo. Então, a vida tinha significado. A vida para Doni tinha um significado intrínseco. Por quê? Porque ultrapassava os limites da existência humana terrenal, os limites da vida cronometrada aqui, os limites de Cronos, e ganhava sentido de eternidade. Porque o sentido da vida estava no próprio Deus. Veja bem o que o Doni está dizendo aqui. O sino convocava a congregação para a palavra, para o ministério, para o ofício da palavra, a ministração da palavra. Mas para qualquer outra atividade, porque toda a sociedade estava direcionada nessas relações que se amalgamavam a partir de suas representações de fé. Está vendo a diferença? Então, o que o Doni, depois de tantas tragédias em sua vida, depois de encarar uma vida com muitas perdas, e no final, tendo que refletir sobre a morte, no leito de morte, escrevendo esse belo poema, ele entende que a vida de todos os homens são unidas, porque tem um significado em si mesma. E o significado maior da vida humana é que esses homens, um dia, criados por Deus, retornarão a ele. Qual que é a percepção de morte para Doni? A percepção de morte para Doni, ele usa uma metáfora para isso, muito bonita, a metáfora da tradução. Vocês viram isso no poema? Ele fala de tradutor. Exatamente, Tradutor. gente. É de uma beleza. Tradutores. E Deus está sempre em toda forma de tradução. Ele diz. Opa, isso é lindo demais, não é? A morte como tradução e Deus como tradutor, não é isso, Silvana? Isso mesmo. É muito lindo isso. Só essa frase aqui, delícia. Deus está sempre em toda forma de tradução. Toda forma de tradução. Ela fala. A tradução, então, é o quê? É o passamento. Mas a tradução aí não é vista de forma negativa. Porque você percebe no poema dele que o passamento, que nós chamamos de morte, é uma passagem de uma condição inferior para uma condição superior. Vocês perceberam isso no poema? É uma tradução melhor, ele dizia. É verdade. É lindo, extraordinário. É lindo mesmo. É lindo. E o que ele diz? Por trás de todas as formas de tradução, a guerra, a idade, a enfermidade, todos morrem. Né? Por trás de tudo isso, está operando no controle de tudo isso o próprio tradutor, que é Deus.
Então, Salomão, você percebeu, então, na poesia do Donnie, a diferença dos pressupostos entre o que ele faz, o Hemingway e o Raul? Ele tem uma tranquilidade muito grande, ele fala do livro que é escrito e que quando a pessoa está mais perto do firmamento, sim. Gente, é muito, muito bonito, é muito bacana, ele tem uma tranquilidade tão grande em falar da morte, é muito boa. Sim. É muito boa. Você já ouviu uma que eu escrevi sobre a morte, mas tem que aceitar ela, né? Isso, ele aceita. Eu acho que a palavra porque ele não encara a morte, irmãos, veja bem o que eu vou dizer aqui. É serenidade, exatamente, Silvana. Nós temos muito tabus quando falamos de morte. Existe muito medo. E Fábio, você já ouviu uma que eu fiz sobre a morte? Você já ouviu uma que eu fiz sobre a morte? Não, Salomão. Olha só, olha, gente, que beleza. Sobre a morte também. Você tem ela aí, Salomão? Eu podia recitar ela para nós, Salomão. Tenho. Manda ver aí, pessoal, cabra. eu vou encerrar com o poema do Salomão, mas antes disso, eu só quero aqui concluir o que eu propus, tá bom? Então eu apresentei aqui, a partir de uma contextualização, trabalhando com o poema do John Donne, e navegando em águas escuras do existencialismo a partir do Hemingway e do próprio Raul Seixas, mas numa perspectiva comparativa, onde eu chego à seguinte conclusão. Todos eles estão refletindo sobre o valor da vida. É isso que o movimento Vidas Negras Importam estão fazendo, não é isso? Eles estão refletindo sobre o valor da vida ou não? É claro que sim. O movimento é legítimo? Certamente o é. Mas aqui, o que eu penso é que há limites nesse conflito que é deflagrado por meio das políticas da identidade. Por quê? Porque eu sou assim, convocado, eu sou atraído para os pressupostos de John Donne, que não são pressupostos existencialistas. Não se enganem. Por trás da política da identidade, existe uma proposta existencialista, viu, pessoal? A maioria deles bebem em Jean-Paul Sartre e em Simone de Beauvoir. A maioria são propostas existencialistas. Veja bem aqui, eu sou atraído, portanto, como cristão, a pensar, a partir de uma perspectiva cristã, de pressupostos cristãos, quando afirma, a partir de uma lógica bíblica, de uma premissa bíblica, de pressupostos bíblicos, que todas as vidas importam, de fato. Todas elas. Aí, eu interrogo a guisa de Donne. Por quem dobram os sinos? Não perguntai por quem os sinos dobram. Eles se curvam, né? Eles dobram por vós, por cada um de vocês, por todos nós. Porque no final das contas, todas as vidas importam. Todas. Olha lá. Então, os pressupostos de Donne não são humanistas. Não são humanistas. Ele bebe nas fontes do Evangelho. A ligadura que ata todos os seres humanos é a sua condição especial. A centelha divina que move todos nós em direção ao próprio Deus. Por isso, novamente, todas as vidas importam. E a vida é preciosa em si mesma, independente da cor da pele, do olho puxado, do local onde se vive. Se tem um órgão sexual reprodutor masculino ou feminino, não se interessa a idade. Hoje, muito embora hoje, né, existe um peso sobre os mais idosos, um espezinhamento dos mais idosos, onde lhe é negado, inclusive, a sua própria velhice. É destituído de sua própria velhice. Mas mesmo assim, à luz da Escritura, todas as vidas importam. Né? Vamos lá? Vamos concluir com Salomão, então, Salomão. Você tem um poema aí? Ok. O título é Quando Eu For. Quando eu for, e o meu corpo ficar, e os meus olhos não conseguirem mais acordar, então quero que me cubra, que é para eu descansar. Descansar da lida, da fala, da briga, da dor, do amor, quando eu for. Quando eu for, na terra ser colocado, e o mundo ficar parado, então será o fim. Para mim, a hora de começar. Começar a entender por quê, para quê, como, quanta dor, quando eu for. Quando eu for, ninguém vai me acompanhar. Só com minhas obras ao eterno terei que encarar. O que será de mim? Onde irei?
o que terei, ele responderá. Responderá estas, outras e mais outras, e me livrará de toda dor, quando eu for. Maravilha. Parabéns, Muito Salomão. bom, hein? Parabéns, Salomão. Muito bom. Calma aí, calma aí. Parabéns. Calma aí. Alguém me empresta uma mão, por favor, que eu quero bater palmas pro Salomão. Obrigado, pessoal. Salomão, Diga. me envia esse poema aí. Eu vou introduzi-lo num artigo que está saindo semana que vem com a devida autoria, tá? Ok. É uma homenagem que eu estou fazendo. Eu fiquei profundamente sensibilizado, pessoal, e tanto que Deus é maravilhoso, né? Nós que somos cristãos percebemos a mão poderosa do Senhor nos conduzindo aqui. Quando eu pensei em trabalhar esse poema, eu não tinha nem nada em mente sobre os quadros, a situação da pandemia, sobre as perdas de inúmeros pastores. Agora, essa semana, perdemos um valoroso amigo, tão querido, que é o pastor Wagner de Oliveira, um incentivador da nossa faculdade, e um intelectual, filósofo, professor da PUC Goiás, um amigo muito querido. E eu não sabia, nem não projetei nada disso, não costurei nada disso. E essa semana, há algum tempo, a professora Lázara me incumbiu de trabalhar um artigo para homenagear o pastor Antônio de Jesus. E agora, também fomos aí surpreendidos com o passamento do pastor Wagner de Oliveira. Então, eu coloco, inclusive, um excerto da carta a Diogneto, onde o autor diz que o cristão vive em toda pátria, mas é estrangeiro em todas elas, porque nós aguardamos uma pátria superior. Então, Salomão, eu espero muito que seu poema venha servir para homenagear os nossos irmãos também. Eu coloco certamente os devidos créditos. Tá bom? Cara do céu, eu estou emocionado. Com certeza será, Muito obrigado pela honra. Vou te enviar daqui a pouco. Envia para mim. Muito obrigado pela honra. Professor Fábio, o Sim. pastor Antônio de Jesus foi meu pastor nesses últimos 8 anos. Sério? Então você estava com ele? Estava na mesma igreja aí com ele. Sim, em São José? São José. Eu senti profundamente, Silvana, eu fiquei muito abalado, muito sensibilizado, porque eu tinha verdadeira admiração pelo pastor Antônio de Jesus. Eu homenageei o pastor Antônio na minha dissertação de mestrado, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho lembranças dele aos 6 anos de idade, quando ele visitou meus pais. Meu pai pastoreava uma cidade no interior chamada Palmeúna, por ocasião da abertura, a redemocratização, né, em 1986, quando ele foi eleito em 87 para constituinte. Então, assim, eu sempre carrego boas memórias, né? Então, esse artigo, de certa forma, é uma imbricação de memórias. Memórias minhas, memórias do próprio pastor Antônio. Nós fizemos entrevista com ele, temos gravado entrevista em 2014. Vocês vão se emocionar, eu penso, viu? Se tiverem um pouco de sensibilidade, eu tenho muita coisa dele. E também memórias da própria historiografia. E fiz um trabalho, estou concluindo agora, amanhã eu envio para a professora Lázara para publicação, e depois a minha dissertação de mestrado, ele também faz parte. Bom, pessoal, alguma pergunta, alguma interrogação? Professor, tem como você enviar esses slides para nós, não? Envio para vocês. Que isso aqui tá bom, viu? Tá bom. Pessoal, foi um prazer muito grande reencontrá-los por aqui. Seguem meus abraços e os votos de que tudo vá bem com vocês. Tenham uma boa noite. Muito embora esse calorão insuportável, né? Deus abençoe. Amém. Foi um prazer. Nos vemos amanhã. Forte Obrigado, professor. Foi muito boa a aula. Até mais. Meu coração alegre hoje canta ao relembrar que as dores findarão, virá o fim a este mundo escuro. Meu lar será
nas terras de Sião.